Será que os filmes de terror desse ano são puro hype e zero qualidade? Será que os filmes precisam entregar o que o público espera deles? E é possível gostar de filmes que defendem ideologias das quais você discorda? Essas são algumas das dúvidas que vocês me enviaram e que eu vou responder neste novo vídeo de perguntas e respostas. Então, vamos lá! O Samuel pergunta, você acha que o público é livre para fazer qualquer interpretação em cima de uma obra, ou ele deve buscar entender a mensagem que o autor quis passar? E o Inácio fez uma pergunta relacionada a essa. Ele disse, eu assisti Anticristo, não consegui absorver o que o filme quis passar. Como decifrar esse tipo de obra? Eu entendo essa vontade que muitos filmes complexos e confusos dão da gente tentar decifrar a mensagem ou o significado secreto da obra, porque a gente cresceu se acostumando com a ideia de que quando a gente sai de um filme, para a experiência ter sido boa, a gente tem que ter entendido racionalmente 100% do que acontece naquela história. Mas eu sempre defendo que a gente precisa se desapegar dessas ideias. Primeiro, se desapegar da ideia de que o desconforto que a gente sente com esse tipo de filme que a gente não entendeu, que isso precisa ser resolvido. Não precisa. Às vezes, esse desconforto, essa confusão, é parte da proposta da obra mesmo. Esses são sentimentos válidos da gente ter e de sair carregando com a gente depois de um filme. Quando a gente aceita isso, a gente começa a se desapegar da ideia de que a gente precisa entender todos os filmes. Veja bem, eu não estou desincentivando vocês a não tentarem interpretar esses filmes mais desafiadores. Sim, isso é muito válido também. E isso me leva ao segundo ponto que a gente precisa desapegar, que é a ideia de que um filme tem uma interpretação verdadeira, uma resposta, uma verdade objetiva. Beleza, o autor da obra pode sim ter criado aquilo com uma interpretação específica na mente dele, mas depois que ele lança a obra, pronto, agora ela está aberta ao mundo e a milhares de interpretações diferentes. E a interpretação do autor da obra não tem mais autoridade, mais importância e mais validade do que as interpretações das outras pessoas. E é essa multiplicidade de perspectivas que faz a gente debater e fazer com que a obra continue viva. Então eu sempre bato nessas teclas. Primeiro, de que os filmes não são códigos secretos a serem decifrados, né? Eles são obras de arte abertas a várias interpretações possíveis e não tem uma que é a definitiva e a correta universalmente. E a segunda é que, sim, é válido você tentar interpretar, mas não ache que para aproveitar a experiência do filme você precisa encontrar uma resposta definitiva na sua cabeça. Esteja aberto a outras experiências, esteja aberto a indecisão, a não clareza, esteja aberto a prestar atenção nas outras coisas que o filme oferece para além do roteiro, então estar aberto a ver como a linguagem cinematográfica é utilizada, se deslumbrar pela experiência sensorial do filme, tudo isso é válido para fazer a sua experiência com aquele filme ser importante e marcante, para além de saber se você compreendeu tudo racionalmente. O Ronaldo pergunta, quais animes te marcaram durante a infância e adolescência? Você ainda consome algum deles? Bom, sendo uma criança que cresceu nos anos 90, então, obviamente tem vários clássicos dos animes que me marcaram, como marcaram várias outras pessoas da minha geração. Então, os clássicos como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captor, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Shaman King, Yu-Gi-Oh! E também tinha alguns animes que não são tão celebrados e relembrados por muita gente até hoje, mas que eu lembro também, como Popolocrois ou então Corrector Yui, mas esses dois me marcaram bem menos. E sim, eu ainda vejo alguns desses títulos hoje em dia porque eu quero terminar alguns desses animes que eu nunca tive a oportunidade de finalizar quando eu era criança. Afinal de contas, eu cresci na época pré-streaming, né? Então era aquele negócio, pra ver os animes eu tinha que estar em casa num horário certo, na frente da televisão, e se eu não tivesse, pronto, eu perdia. E por conta disso, tem vários animes queridos da minha infância que eu nunca soube como terminam. Simplesmente porque eu não estava em casa quando passaram os últimos episódios. Então, alguns anos atrás eu decidi que agora que a gente tá na era do streaming e que dá pra ter acesso a essas obras e ver tudo do jeito que eu quiser e quando eu quiser, aí eu pensei, pronto, então agora eu vou finalmente saber como alguns dos animes da minha infância terminam. Eu comecei isso em 2020 durante a pandemia com Sakura Card Captors e foi uma experiência maravilhosa. Eu inclusive fiz um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. E eu tô fazendo isso atualmente com Yu Yu Hakusho, que eu gostava bastante na infância, mas eu lembro de ter visto só até o arco do torneio. Depois disso, eu não vi mais nada. Então, agora sim, eu tô continuando, revendo tudo desde o começo e continuando agora pra ver como termina Yu Yu Hakusho. E depois de Yu Yu Hakusho eu quero fazer isso com mais alguns animes, assim de cabeça tem 3 que me vem à mente.
Shaman King, talvez com a versão mais recente do anime, porque eu vi que foi a versão lançada para seguir o mangá, já que o anime da minha infância se desviou do mangá em certo ponto, então quero fazer isso com Shaman King. Eu penso em fazer isso também com Medabots, que eu amava quando eu era criança e também não terminei. E o outro é Inuyasha, que inclusive tem muito mais temporadas do que eu imaginava, e eu lembro que eu gostava bastante de Inuyasha também. E quem sabe depois de terminar esses animes, eu não faça vídeos sobre eles pra falar como foi finalmente terminar essas histórias agora vendo elas adulto. Quem sabe, hein? Fiquem de olho aqui no canal. Dani APC faz uma pergunta engraçada, que é plausível perder a atração por alguém só por conta dos gostos de filmes e séries? Olha, sinceramente eu acho... Boa pergunta. E eu acho, sinceramente, um pouco difícil, né? Se a gente tá falando sobre algo mais casual e puramente atração física, eu acho que essa questão do gosto cinematográfico, tipo, dane-se, né? Não vai fazer a pessoa ficar menos bonita, eu acho. Agora, se a gente tá falando de relações mais duradouras, aí é um pouco diferente, mas ainda acho que não é determinante. Se você tem um casal que agora sim tá com uma relação um pouco mais prolongada, né? E os gostos cinematográficos são muito diferentes, eu acho que isso pode causar uma certa oportunidade de expandir os gostos dos dois, né? Então, um vê o que o outro gosta e vice-versa, e aí começar, quem sabe, a expandir os acervos e descobrir coisas novas que acabem sendo novos gêneros favoritos, novos tipos de filmes favoritos. Pode acontecer. Ou pode ser que realmente não tenha nenhum tipo de intersecção nesses gostos e aí o casal vai ter que achar outras atividades pra fazer junto que não seja ver filmes e séries, já que realmente os gostos não batem nunca. E na minha visão isso não é o mais importante numa relação de longo prazo, né? Se alguém quer ter uma relação longeva, o gosto por filme é um elemento, só que não é o mais importante. O mais importante é como vocês se comunicam, como vocês se relacionam, se apoiam, se amam. E a questão do gosto cinematográfico, não sei se é algo que vai pesar tanto assim. Agora, o inverso ajuda sim, ou seja, ter gostos compatíveis, não precisa ser gosto igual, mas compatíveis, pode sim ser um ponto de união muito legal para o casal. Eu, por exemplo, tô namorando há muitos anos e eu lembro que no meu primeiro encontro com a Andréia, minha namorada, a gente se conectou muito. Teve uma coisa que conectou a gente logo de cara, que a gente descobriu nesse primeiro encontro que os dois detestam Interestelar, do Nolan. E isso, ó, fez a gente clicar bastante já nesse primeiro date. Sem contar que ela é muito fã de filmes de terror, e eu sempre fui o único da minha família lá de casa que gosta de filmes de terror, eu sempre vi esses filmes sozinho, então foi ótimo encontrar alguém pra ver esse gênero comigo, e aí os filmes de terror ficaram ainda mais legais de assistir. O Doug pergunta: olá Max, adoraria que você falasse sobre gêneros de cinema que estão adormecidos, mas que já foram extremamente relevantes, como os clássicos noir, e talvez o que faria eles reviverem um dia. Certo, ao meu ver, quando a gente fala desse tema, a gente tem duas categorias. A primeira é a dos filmes que realmente estão adormecidos, ou seja, gêneros que já foram bem populares e relevantes e que foram saindo de moda, foram perdendo relevância e podem voltar ou não à moda em algum momento. Por exemplo, a comédia romântica bombava anos 80, 90 e 2000 também, só que lá para os anos 2010 deu uma decaída, eu até fiz um vídeo sobre isso, e agora estão retornando pouco a pouco. Os filmes slasher também tiveram um período aí em que decaíram bastante e agora estão voltando à moda. Outro exemplo recente que eu analisei aqui no canal são as paródias, que deram uma baita sumida do cinema, mas prometem voltar a partir do ano que vem. E isso então é algo que demonstra como a moda é algo cíclico, né? O que é relevante pode sair de moda e depois voltar como algo que traga uma certa nostalgia e um apelo retrô, e isso acontece com gêneros cinematográficos também. E a segunda categoria nesse tema é justamente onde eu colocaria os filmes noir. Porque veja bem, como eu já comentei em um vídeo sobre filmes noir que eu lancei aqui no canal muitos anos atrás, essa classificação noir não existia quando esses filmes estrearam. Ela foi inventada por um crítico de cinema anos depois para falar desses filmes de forma retroativa, é uma classificação retroativa. Sendo assim, filmes noir são só considerados aqueles lançados naquele período entre os anos 40 e 50, e qualquer coisa que veio depois e que tenha elementos inspirados por esses filmes não podem ser considerados noir porque não estão inseridos naquelas décadas. Não, o cinema que se inspira nos filmes noir e que trazem elementos, mas foram lançados depois, são os filmes neo-noir, por isso que existe esse termo. O mesmo se aplica a movimentos cinematográficos famosos, como o expressionismo alemão, o neorrealismo italiano, o cinema novo brasileiro.
para um filme ser classificado como neorrealista italiano, expressionista ou cinema novo, ele tem que ter sido produzido naquela época, daquele movimento. Se hoje sair um filme brasileiro com uma estética que remeta ao cinema novo, ele não vai ser considerado filme de cinema novo, porque ele foi feito hoje em dia. Então ele é um filme contemporâneo com inspiração no cinema novo, e o mesmo se aplica se uma produção trouxer elementos do expressionismo, do neorrealismo. Não vai ser um filme dessas escolas e movimentos, porque, de novo, foi feito hoje. De uma forma ou de outra, é legal a gente ficar atento a esses gêneros do passado e que podem retornar, seja porque a moda deu a volta e trouxe de volta para relevância, ou mesmo para ver como filmes atuais podem fazer homenagens e dialogar com escolas cinematográficas do passado. Miller Freitas. Depois do que houve com In a Violent Nature e Late Night with the Devil, será que Longlegs vai surpreender ou vai ser mais um que não é lá essas coisas? Pra quem ficou perdido com a pergunta, é porque ele tá falando de filmes de terror que saíram este ano e que vão sair também, né? In a Violent Nature é um filme canadense de slasher que acabou de estrear lá fora, e Late Night with the Devil é outro que estreou aqui no Brasil recentemente. Eu consegui ver esses dois títulos e realmente eles estavam com uma antecipação muito grande dentro dos fãs de terror, né? Eles estavam criando um hype muito grande e, na minha opinião, os dois filmes são só ok. E aí a pergunta faz referência a um outro filme de terror que vai sair esse ano e que o pessoal tá criando muito hype, que é o Longlegs com o Nicolas Cage. E obviamente eu não vou conseguir dizer se ele também vai dar uma decepcionada ou não, porque não dá pra prever o futuro, né? Eu obviamente torço para que Longlegs seja um bom filme e melhor do que os outros dois. Mas eu também quis trazer essa pergunta porque ela me fez reparar numa coisa muito interessante, que é como alguns desses filmes mais esperados desse ano são filmes de terror independentes e com histórias originais, em vez de serem continuações ou reboots de grandes franquias nostálgicas. No geral, a gente tá acostumado a ver os filmes mais antecipados do ano serem justamente os blockbusters, e eu não tô falando só de terror não, de outros gêneros mesmo. De grandes franquias, títulos que trazem personagens com os quais a gente já está familiarizado, que já tem um carinho por trás. Mas realmente, se tem um tipo de filme atual que consegue criar antecipação entre os fãs sem ter que apelar para propriedades intelectuais que já existem, são alguns desses filmes de terror que estão saindo agora. Eu acho isso muito legal da gente perceber, porque demonstra como tem uma grande parcela do público que fica realmente voraz, esperando por histórias novas, diferentes, originais, para mostrar que o cinema não é só reboots e continuações. E outra coisa, esses 3 títulos de terror que foram mencionados na pergunta, nenhum deles é da A24, porque normalmente nos últimos anos, quando a gente vê o pessoal criando antecipação por um filme independente e de história original, é porque é um filme da A24 e isso criou uma base de fãs tão grande que o pessoal fica, ó, é da A24, então pronto, já estou de olho. Só que agora tá demonstrando que nem só os filmes de terror da A24 conseguem criar esse tipo de reação, a galera tá ficando de olho para outras distribuidoras, outras produtoras, e isso é muito legal também. O Lucas no Instagram pergunta: tem algum filme que você discorda das visões de mundo / ideológicas e mesmo assim gosta? Sim, isso acontece o tempo todo, com vários temas diferentes. Por exemplo, masculinidade. Hoje em dia eu enxergo como vários filmes que eu cresci adorando também perpetuavam uma visão muito específica do que deveria supostamente ser a masculinidade. De que ser homem significa ser bruto, que não pode ser vulnerável, que tem que ser autossuficiente, que não pode ter trejeitos afeminados. Vários filmes clássicos e importantes trazem essa ideologia embutida neles. E hoje em dia dá para reconhecer como isso é também produto da época e ao mesmo tempo dá para entender que, ok, essa é uma visão de masculinidade que foi perpetuada no cinema durante muito tempo, não é a minha visão sobre masculinidade, mas ainda assim reconheço que ainda consigo gostar desses filmes. Outro exemplo que eu penso muito é os filmes de faroeste, que eu gosto tanto. Esse é um gênero que, além de ter perpetuado muito desse tipo de masculinidade que eu falei, também se marcou muito por trazer um discurso específico sobre os Estados Unidos, né? Com uma visão muito patriótica de que é assim que os Estados Unidos foram criados, por heróis que foram desbravar as terras do Oeste, e que esse país foi construído assim por homens nobres, fortes, guerreiros. E a gente sabe que não é essa a verdade. A gente sabe que essa expansão pro oeste faz parte de uma construção de nação, como aconteceu em várias outras, que foi baseada em genocídio, em racismo, em exploração. Mas ainda que eu tenha essa visão completamente oposta defendida por esses filmes de faroeste, eu continuo gostando de vários deles. Outro tema que tá mais ou menos nesse mesmo campo é o do militarismo. Eu particularmente tenho aversão ao militarismo, mas ainda assim eu cresci admirando e continuo gostando de várias obras
que trazem o militarismo de forma mais positiva. Filmes que trazem os soldados como heróis, que são nobres e que passam por dificuldades por uma suposta boa causa. Isso acontece com filmes mais recentes também. Por exemplo, Top Gun Maverick. Esse é um filme que remove tanto o militarismo de uma realidade imediata que faz parecer quase uma fantasia focada no ato de voar, desapegada da guerra real. Tanto que o inimigo é completamente invisível, não nomeado e não personificado no filme. Então é um filme que exalta militares, mas ao mesmo tempo é tão distante do que é o militarismo na vida real que eu acho que isso impede que o militarismo fique incômodo demais pra mim nesse filme. Então eu acabo gostando muito de Top Gun Maverick, mas não é por conta disso que eu vou passar na vida real a exaltar o militarismo. Dá até pra falar sobre temas mais filosóficos, sobre como viver a vida, né? Eu penso, por exemplo, em Na Natureza Selvagem. Esse é um filme que me marcou muito na adolescência e que eu continuo gostando bastante até hoje. Esse filme traz uma mensagem na sua conclusão, explicitamente escrita pelo personagem, de que a felicidade só é real quando compartilhada. E eu, particularmente, não concordo, não é assim que eu enxergo o tema da felicidade. Eu acho que é perfeitamente possível você ter momentos de felicidade muito genuína sem ter que compartilhar isso com alguém, só estando você ali sozinho curtindo aquela felicidade. Então dá pra ver que a questão é essa, você discordar ou concordar da ideologia de um filme não significa que você automaticamente precisa gostar ou não gostar daquele filme. Tudo vai variar de caso a caso e também de acordo com as ideologias que a gente está debatendo. Lógico que se um filme defender o racismo, a homofobia, a xenofobia, o nazismo, eu não vou conseguir gostar desse filme, porque essa defesa de ideais completamente inaceitáveis vai impedir que eu me conecte com a obra. Agora, outros filmes vão abordar temas e ideias que estão numa categoria um pouco mais abaixo disso e com os quais é mais fácil a gente debater internamente, como as questões que eu citei de masculinidade, patriotismo americano, militarismo. Isso tudo é mais fácil da gente identificar, reconhecer que a gente não concorda e ainda assim conseguir entender aquilo dentro de um contexto e ainda enxergar outras qualidades na obra a ponto de gostar dela. E ainda mais fácil de fazer isso com temas mais leves, né? Como se relacionar com as pessoas, como viver um amor, como lidar com seus sonhos. Todos os filmes que abordam esses temas vão trazer uma ideologia relacionada a essas temáticas e você pode acabar não concordando com as ideias do filme e ainda assim gostar. Ou seja, existem camadas diferentes de ideologias para serem debatidas e isso influencia o quanto a gente consegue se apegar aos filmes mesmo que a gente não concorde com eles. Sem contar que é importante a gente lembrar que não é só o roteiro que reforça a ideologia do filme, os outros elementos da linguagem cinematográfica se relacionam a isso também. Então é um exercício muito fascinante a gente prestar atenção como a fotografia, a encenação, as atuações, trilha sonora vão se coordenando e como esses elementos também podem traduzir a ideologia de um filme. E a partir daí pode nascer outras percepções incríveis. Sim, esse é um tema muito complexo que não dá para ser esgotado em alguns minutos nesse vídeo aqui, mas ele é importante da gente debater, especialmente em tempos em que tantas pessoas parecem ter uma visão tão determinista e simplista sobre a relação entre arte e ideologia. Paiva JM no Instagram pergunta: qual é o seu filme trash de terror favorito? Eu tenho que dizer Evil Dead 2, do Sam Raimi, não só porque ele é muito bom em criar horror e coisas inquietantes e perturbadoras ao mesmo tempo em que faz algo engraçado e divertido e galhofa, mas também porque dentro da franquia Evil Dead, o 2 eu acho que é o que tem o melhor equilíbrio. Ele traz a proposta do primeiro filme de trazer algo sobrenatural de baixo orçamento, mas consegue fazer algo um pouco mais refinado e mais perturbador ainda. E, ao mesmo tempo, ele não é tão galhofa e exagerado quanto o 3, que parte para outros gêneros, mais para aventura, ficção científica, comédia. O lado do terror fica um pouco mais em segundo plano a partir do terceiro. E eu acho que o 2, na verdade, consegue equilibrar muito bem essas duas propostas em uma coisa muito mais focada, e por isso eu acho que o Evil Dead 2 é a essência dessa franquia. Mas eu também quero trazer uma menção honrosa a O Vingador Tóxico, que já foi tema de um vídeo muito antigo aqui no Entre Planos, que é divertidíssimo, consegue ser muito chocante nas suas cenas de violência, mas também consegue ser muito engraçado pelos seus exageros. Inclusive um amigo me avisou esses dias que tem um remake do Vingador Tóxico, que já foi filmado, parece que já passou em um festival nos Estados Unidos, mas que agora tá no limbo porque não tem distribuidora, então não tem nem data de quando vai estrear e se vai estrear em algum momento. E é uma refilmagem com o Peter Dinklage, com o Elijah Wood e com o Kevin Bacon. E mesmo assim ainda não tem distribuição garantida, e
Sério, por favor, só lancem esse filme, eu preciso ver essa nova versão do Vingador Tóxico, porque o original realmente é um dos meus filmes de terror trash favoritos da vida. Gui Cerbero, qual a linha tênue entre um filme entregar aquilo que o espectador espera e a subverter completamente as expectativas? Há casos em que frustra o espectador e há casos que encanta. Realmente é um equilíbrio muito delicado entre entregar algo que o público espera e surpreendê-lo ao mesmo tempo. Mas, particularmente, eu não vejo muita graça quando uma obra de arte é criada pensando demais no que o público quer. Porque eu sinto que alguns dos melhores e mais importantes filmes da história são justamente aqueles que pegaram a gente de surpresa. Não era porque a gente estava esperando algo deles e a gente gostou porque confirmou o que a gente esperava. Não, são obras que apresentaram conceitos diferentes, ideias novas, personagens únicos e entregou algo que a gente nem sabia que a gente queria. O problema é que, especialmente com Hollywood, o que acontece? Vem uma ideia nova, original, que faz sucesso, e aí qual é a mentalidade deles? Vamos incentivar mais ideias originais? Não é. Vamos pegar isso que já fez sucesso, que já é garantido, e vamos fazer mais disso. E ter uma ideia nova que faz sucesso de primeira como essa aqui é muito raro, é muito mais seguro a gente investir no que já deu certo. E é daí que a gente tem esse universo com várias franquias e continuações, e reboots, e refilmagens. E é claro que muitas franquias podem sim continuar surpreendendo a gente dentro do universo e da proposta que a gente já conhece e espera. Até porque muitas das franquias que morrem da pior forma são aquelas que não conseguem sair da mesmice e ficam se repetindo. Chega um ponto que a gente cansa. Então um senso de novidade ajuda a manter a franquia viva. Mas o negócio é que não dá pra gente saber o que o público quer e espera 100%. O público não é uma massa uniforme que pensa igual. Então, você pode achar que tá trazendo algo novo e diferente e que vai surpreender a galera de uma forma positiva e acaba não dando certo. Sim, isso é um risco. Se existisse uma fórmula para saber exatamente o que o público quer e o que eles vão gostar baseado no que eles querem, aí pronto, Hollywood estava feita, eles iam ter a fórmula secreta que ia fazer tudo dar certo. Mas nós somos seres humanos, os nossos gostos mudam, às vezes a gente gosta de uma coisa agora e deixa de gostar daqui a pouco, o que parece novidade passa a parecer chato depois, desinteressante, não dá pra gente prever com certeza. E se é assim, vale mesmo a pena ficar obcecado demais pensando no que o público quer? Será que não vale a pena abrir mão um pouco disso e se focar mais no que os autores das obras querem mesmo fazer pelos seus interesses próprios e pelos seus experimentos que os empolgam? Particularmente eu acho essa abordagem muito mais legal. Porque se ficam pensando demais no que o público quer, a criação cinematográfica fica parecendo demais design de produto industrial para consumo e parecendo de menos criação artística. Não, quando filmes são feitos muito menos pensando no público e pensando muito mais na expressão artística e na expressão dos autores, aí eu acho que tem muito mais chances de nascer algo que vai realmente surpreender a gente e que pode trazer novos capítulos para a história do cinema. Se o cinema ficar sempre entregando o que o público espera e quer, não vai ter inovação. William Garcia Herrera. Oi Max, eu entendo que para os seus vídeos você toma o filme que foi assistido no cineclube fechado. Quanto da discussão com os membros é inserido no vídeo? Se for o caso, não deveriam eles ser creditados? Ou o roteiro do vídeo já foi feito antes do cineclube? Nesse caso, você usa o roteiro do vídeo como uma parte da discussão? Essa é uma boa pergunta porque me permite esclarecer ainda mais sobre o Cineclube Entre Planos, que eu adoro fazer, né? Pra quem ainda não conhece, o Cineclube Entre Planos é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E ele funciona assim: uma vez por mês eu escolho um filme, anuncio pro pessoal do Cineclube e no final do mês a gente faz uma videoconferência pra gente debater esse filme. E para cada Cineclube eu preparo uma pauta completíssima. Eu pesquiso muito sobre o filme para eu poder falar sobre o histórico, como ele foi criado, falar sobre os bastidores, eu faço toda uma análise para levar para o filme, para convidar o pessoal a trazer suas próprias análises, eu falo sobre o legado daquela obra para o cinema, e eu gosto de aproveitar toda essa pesquisa que eu fiz para poder criar um vídeo aqui para o Entre Planos. Se vocês perceberem, todo mês sai um vídeo de um filme aqui no canal que foi debatido anteriormente no Cineclube. Por exemplo, o último foi sobre Rio 40 Graus, que foi o vídeo que eu lancei aqui alguns dias atrás. A questão é que eu escrevo o roteiro do vídeo sobre o filme do Cineclube
antes do debate do Cineclube. Então não, no roteiro desses vídeos não entram pontos de vista e coisas que a gente debateu a partir das visões do pessoal que participou do debate. O roteiro é só a minha visão individual pré-Cineclube. Aí às vezes eu levo sim pro debate algumas coisas que eu abordo no vídeo, mas outras vezes não dá tempo e espaço pra gente fazer um parênteses no debate para falar o enfoque específico que eu quis trazer para aquele vídeo. Então, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre Lawrence da Arábia recentemente e a relação desse filme com os filmes de sci-fi. Eu mal falei disso no Cineclube porque era muita coisa para falar sobre um subtópico muito específico. Então eu quis tirar isso do Cineclube e manter só no vídeo, mas eu avisei pro pessoal, ó só, vai sair um vídeo para falar sobre Lawrence da Arábia e ficção científica, que é uma coisa que a gente não debateu muito na sessão de hoje e tal. E aí o pessoal gosta porque, a maioria das vezes, o vídeo que eu lanço depois acaba servindo para eles como um complemento do debate que a gente teve. Então realmente o Cineclube é maravilhoso, porque os debates que a gente tem são incríveis e o Cineclube sempre me ajuda a ter alguma ideia nova de vídeo para trazer para todos vocês aqui no canal. Mana Gabi no Instagram. Quando sustentar o gosto por um filme ruim é só teimosia e quando é personalidade? Sempre, sempre, sempre é personalidade, porque não existe um veredito correto para cada filme. Se a pessoa gosta de verdade de um filme que você detesta e isso não entra na sua cabeça, não é porque você tá certo e a pessoa tá errada. É porque cada um teve a sua experiência particular com aquela obra, que é influenciada pelo seu próprio viés, pelo seu próprio gosto, pela sua própria experiência de vida, pela sua própria visão de mundo. Então, obviamente, cada pessoa vai reagir de um jeito diferente a um filme. E é isso, é sempre uma questão de personalidade e de gosto pessoal. Não perca seu tempo e energia tentando convencer a pessoa de que ela tá errada em gostar daquele filme que você detesta. Não adianta tentar fazer a pessoa enxergar a verdade objetiva e incontestável sobre aquela obra de arte, porque essa verdade objetiva e incontestável sobre a obra de arte não existe. Shadow RX, Luciano Souza, Chagas Mateus, Tio Dri e Rafael Pinheiro me perguntam como anda a minha jornada do Tokusatsu. Eu fiquei muito feliz porque dá pra ver que a comunidade de fãs de Tokusatsu aqui dentro do ET Planos tá bem ativa e interessada na minha jornada. Então muito obrigado por perguntarem e vamos lá. Infelizmente a minha jornada não avançou tanto desde a última atualização que eu dei pra vocês aqui no canal. Eu ainda não terminei de ver o Ultraman original, nem de ver Jetman. Eu deixei eles um pouco de lado nos últimos meses, mas eu pretendo nas próximas semanas voltar com mais afinco. E eu continuo assistindo o Super Sentai atual, que é o Bakuage Sentai Boom Boomger. E olha, eu continuo me divertindo demais com Boom Boomger. Semana após semana vem um episódio que confirma que esse é um tokusatsu realmente muito bom. Os personagens estão ficando cada vez mais cativantes, relevando suas camadas mais íntimas, e o programa consegue criar uma atmosfera muito aconchegante que nunca parece forçada ou rasa, porque os laços entre os personagens estão ficando cada vez mais fortes, e é também bonito ver como eles estão tentando se aplicar a criar laços com os veículos que eles dirigem. E fora isso, as cenas de ação continuam estupendas, com coreografias muito criativas, com efeitos especiais que funcionam muito bem para essa proposta, e também com um senso de descontração muito grande. Teve um episódio que o Azul usou um ataque inspirado na foca favorita dele do Aquário de Tóquio, que é uma ideia adorável e que ficou com uma execução muito engraçada, me fez dar uma gargalhada muito sincera, sério. Boom Boomger continua me conquistando semana após semana. Tá, e quais são os próximos tokusatsu que eu vou assistir? Quando eu terminar de ver o Ultraman original, eu quero ver o Shin Ultraman, do Hideaki Anno. Quando eu terminar de ver Jetman, eu quero partir pra Shinkenger, porque eu sempre escuto que esse é um dos melhores Super Sentai já feitos. E eu preciso voltar pra franquia Kamen Rider. Eu terminei o original, mas eu nunca continuei com outra série. Então eu pretendo pular direto pra Kamen Rider Black. Ainda nesse tema, o Ryug me pergunta, Max o Brabo, me fala qual é o tokusatsu que tu mais gostou até então. Bom, vale lembrar, até hoje eu não vi nenhum tokusatsu da era Heisei, eu só vi tokusatsu da era Showa e alguns da era atual, sendo que eu abandonei dois, né? Eu abandonei King Goldger e abandonei Kamen Rider Gotchard. Sendo assim, o meu favorito de todos até agora continua sendo o Kamen Rider original. E falando em Kamen Rider, o Udir me pergunta, o que você achou do visual do novo Kamen Rider que foi divulgado hoje? Pois é, alguns dias atrás foi revelado o visual do novo Kamen Rider que vai estrear em setembro, que é o Kamen Rider Gav. Ele tem um visual bem colorido e vai ser temático de doces. E dá pra ver tanto pela estética quanto pela temática que ele pode ser ainda mais infantilizado do que o Kamen Rider Gotchard, que é o que tá passando atualmente. E como eu não gostei de Kamen Rider Gotchard, isso me deixa com o pé um pouco pra trás pro Kamen Rider Gav.
Tendo dito isso, eu sei perfeitamente que conceito e visual não determina qualidade. Eu penso, por exemplo, em Kamen Rider Gaim. Eu nunca assisti, e eu sei que tem um conceito relacionado a frutas, o que me parece muito peculiar, mas eu sei que também Kamen Rider Gaim é um dos mais queridos entre os fãs de Kamen Rider. E o próprio Boom Boom-Dir que eu comentei agora há pouco é prova de que visual não determina a qualidade, porque quando saíram as primeiras imagens desse uniforme eu fiquei tipo, nossa senhora, pneu na cara, que negócio zoado. E aí agora eu tô pagando a língua porque esse Sentai tá incrível. Então eu pretendo sim dar uma chance pro Kamen Rider Gaim ver os primeiros episódios, porque vai que acaba acontecendo que nem aconteceu com Boom Boom-Dir e me conquista, e acaba sendo melhor do que Gotchard. Tô aqui na torcida pra que seja bom. Taê Bernardo. Max, olhando pra você, em qual aspecto você acha que mais melhorou comparando quando começou o canal com você de agora? São 3 quesitos principais. O primeiro, meu conhecimento. Eu continuei aprendendo e vou continuar aprendendo pra sempre mais sobre cinema. Então, felizmente, meu repertório, meu acervo de filmes e de teoria e de conhecimentos técnicos e de ideias críticas, tudo isso só cresceu e melhorou, felizmente. O segundo ponto é o meu texto. Eu acho que o meu texto melhorou consideravelmente desde que eu comecei o canal. E o terceiro ponto é algo que qualquer pessoa que tem um canal no YouTube vai te falar, que é o jeito de se expressar para a câmera. Não tem jeito, quando você volta para ver os seus vídeos mais antigos, você vai se achar travado, falando baixo, falando devagar, enfim. Hoje eu sinto muita angústia de ver como eu falava para a câmera, como eu narrava os meus vídeos, e felizmente eu sinto que eu consegui desenvolver muito mais naturalidade, porque isso é inevitável, né? Isso também vem com a prática. Inclusive prática de responder vocês, já que o quadro de perguntas e respostas é um dos mais antigos aqui do canal. Então isso também é muito graças a vocês e as perguntas que vocês me mandam. Pessoal, quero agradecer demais a todo mundo que me mandou perguntas, eu adorei ler as dúvidas de vocês e responder em mais um vídeo de perguntas e respostas. Se eu não respondi essa pergunta dessa vez, não desista, eu posso acabar respondendo ela no nosso próximo vídeo desse quadro daqui a algumas semanas. E pessoal, eu falei do Cineclube agora há pouco, mas é bom lembrar que eu preparo outras recompensas para a nossa comunidade de apoiadores do Apoia-se. Além do Cineclube, tem também dica de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado e também uma live exclusiva todo mês para a gente trocar uma ideia ao vivo. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.